O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Salmo capítulo 34, o verso 7. Acordamos nessa manhã com essa certeza, com essa convicção. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra, e nós temos a plena certeza que Ele também tem estado ao nosso lado. Ao despertarmos nessa manhã, sentirmos uma tremenda convicção no coração que os anjos do Senhor estão ao nosso lado nos protegendo, da mesma forma como o Senhor tirou com mão poderosa o seu povo do Egito e os seus anjos acompanharam no percurso do deserto, nos dias em que nós vivemos, temos a certeza, isso nos traz paz, conforto, segurança de que Deus também está ao nosso lado com os seus anjos e, consequentemente, nós alcançaremos a vitória. Esta é a certeza que o salmista Davi tinha, Salmo capítulo 34, verso 7. Essa também deve ser a certeza que nós levaremos no decorrer do dia, nessa manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, o capítulo 20, o verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus, ao entregar a lei dos 10 mandamentos para o seu povo, o Senhor tinha alguns propósitos, entendo que em mente. O primeiro dele era expressar para o seu povo a sua santidade. A nação de Israel deveria reconhecer a quem eles estavam seguindo. Adorar um Deus sem saber quem é esse Deus, sem conhecer esse Deus, seria uma falácia. Mas Deus estava a se revelar gradativamente a partir do momento em que os libertou do cativeiro do Egito. Agora seria o momento que diante dele ele entregaria os seus preceitos e as pessoas ouviriam a sua voz falando com Moisés e os seus corações seriam impressionados pela santidade e pela grandeza desse Deus. Eis a razão pela qual eles deveriam entender que essa aliança assumida com Deus, ela tinha uma conotação de libertação, não de escravidão. A lei não foi dada para ser um fardo, para ser um peso, mas eles deveriam entender que essa aliança era uma aliança formada com Deus para que eles pudessem viver uma vida livre. Até porque o pecado nos escraviza, o pecado nos humilha, o pecado nos rebaixa. E quando Deus estava ali colocando nas mãos do seu povo os seus preceitos, Ele estava dizendo, aqui está um muro que vai proteger vocês do mal, da destruição. Se vocês se mantiverem dentro desse muro, vocês terão condições de viver uma vida muito feliz. Os israelitas estavam recém-saídos do Egito. Dentro do Egito, eles estavam acostumados a servirem muitos deuses. Os egípcios tinham muitos deuses. Quando Deus fala que Ele iria ser o Deus deles, para eles isso não tinha nenhum problema, até porque ter mais um Deus na vida não era dificuldade para os hebreus. Mas quando o Senhor fala para eles, não terá outros deuses diante de mim, aí de fato se torna um problema. Porque o passado desse povo, eles tinham deuses para cada dia da semana. E era a crença que eles tinham, os egípcios e os hebreus acabaram absorvendo essa ideia. Quanto mais deuses, mais bênçãos eu terei na minha vida. Portanto, se eu tiver um Deus para cada dia, vai se tornar a minha vida muito mais próspera. Nos dias em que nós vivemos, nós corremos um tremendo risco, porque o mundo em que nós vivemos também nos ensina a ter muitos deuses. Os deuses da fama, o Deus do dinheiro, o Deus do consumismo, o Deus do poder, o Deus do exibicionismo. E se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco em algum momento também nos curvando diante desse Deus. É claro, quando nós olhamos para a nossa agenda e vemos o tempo que nós usamos, investimos para estar no Deus que reconhecemos que é aquele que nos abençoa, nós iremos de fato compreender a quem de fato nós estamos adorando. Mas se o nosso tempo é voltado para outros deuses, não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Jacó, nós precisaríamos corrigir a nossa visão, como o Senhor estava advertindo a nação de Israel. O primeiro mandamento é uma advertência do Senhor para a nação de Israel, não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. O Senhor queria que a nação de Israel entendesse que Ele é soberano. Somente Ele pôde libertar aquele povo do cativeiro do Egito. Quantos deuses estavam ali dentro do Egito? Já que eles tinham diversos deuses,
Nenhum dos deuses dos egípcios os conseguiu proteger do Deus de Abraão, do Deus de Jacó. E eles deveriam aqui no deserto render louvores ao Deus verdadeiro, porque este é que de fato os trouxe a verdadeira libertação. O segundo mandamento, o Senhor estava sendo muito claro para eles, tanto quanto o primeiro. Não façam para vocês imagem de escultura. Eles estavam habituados, e de onde eles tinham saído, eles estavam acostumados a se deparar com muitas imagens. Cada deus possuía sua caricatura, possuía o seu registro dentro dos santuários daquele período. E o Senhor estava dizendo, não, vocês não podem se curvar diante dessas representações de divindades, porque eles não puderam fazer nada por vocês. Vocês precisam curvar diante do grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E vocês vivendo dessa forma, vocês irão alcançar a vitória. O terceiro mandamento que está na Bíblia, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como é santo o nome do Senhor? É um nome que está acima de todos os outros deuses. Ninguém deveria usar esse nome de uma forma profana ou pagã, como acontecia no Egito. O Senhor estava separando o seu nome como sendo um nome digno de ser adorado e ser reverenciado. Os israelitas não poderiam confundir o nome de Deus com os outros deuses, ou não deveriam incluir nas suas adorações a Deus verdadeiro o nome de outros deuses. Isso seria um aborrecimento para Deus. Por isso que o Senhor estava aqui nesse momento, corrigindo a visão do povo hebreu, dos filhos de Jacó. Vocês não podem tomar o meu nome em vão. Porque dentro do Egito, que muito eles aprenderam e faziam, era incluir o nome nas suas orações de muitos deuses. E quanto mais deuses mencionados, eles acreditavam que mais bênçãos e seriam mais prósperos na vida. E aqui Deus estava a lhes ensinar que não era dessa forma. Dentro da lei de Deus há o quarto mandamento, onde o Senhor orienta a nação de Israel, lembrando, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Lembre-se de uma coisa, o quarto mandamento não foi construído ali no Sinai. O quarto mandamento foi estabelecido por Deus desde o Jardim do Éden. Antes que o pecado pudesse entrar no planeta Terra, o sábado já existia. Deus estava ali naquele momento agora lembrando a eles, falando para eles, olha, não se esqueça. E aqui vou colocar com as minhas palavras. O sábado foi criado antes do pecado. Deus estava naquele momento ali no Sinai apenas lembrando de que eles deveriam ser obedientes. Esse mandamento nunca deveria ter sido esquecido pela nação de Israel, pelos hebreus, porque o sábado traz um elo de libertação. O sábado nos traz a lembrança de descanso que nós encontramos em Cristo. O sábado é um ato de fé que nós nos voltamos para o nosso Deus e nesse dia nós estamos dizendo para Ele que o reconhecemos como sendo Criador de todas as coisas. E quando o Senhor estava advogando e ensinando ao seu povo que estava no deserto, Deus estava falando para a nação de Israel que eles deveriam viver dessa forma, porque vivendo assim, eles viveriam felizes. Observe que a família sempre foi algo especial no coração do nosso Deus. O capítulo 20, o verso 12, a Bíblia diz assim, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias nessa terra. Deus estava dizendo de como os filhos deveriam viver dentro do lar, como uma família deveria viver, honrando os mais velhos, honrando os pais. Possivelmente eles no Egito não tivessem aprendido essas verdades e Deus, ao olhar para o seu povo, ele estava aqui nesse momento dizendo para eles, vocês não podem desonrar os mais velhos, desonrar os seus pais, vocês precisam cuidar deles, vocês precisam respeitá-los, vocês precisam amá-lo, vivendo dessa forma a base da família, que é uma base discipuladora, era onde eles iriam aprender a respeito das verdades que o Senhor tinha feito no passado. As gerações futuras dependiam de como eles iriam olhar para os seus pais, para aqueles que são mais velhos, porque eram esses que iriam educá-los de como entender da visão a respeito da pessoa de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Se eles perdessem o respeito para com os seus pais, as verdades que eles deveriam levar nas suas vidas e aprender, eles não teriam como ter confiança
nos seus líderes, nos seus professores. E é por isso que o Senhor está dizendo aqui: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O honrar o pai e honrar a mãe recorria de uma bênção. Os dias seriam prolongados. Aqueles que desonrassem pai e desonrassem mãe, consequentemente, eles teriam que pagar um preço pelo fato de não ter vivido uma vida de obediência. O sexto mandamento: não matarás. A vida é algo que nós recebemos exclusivamente das mãos de Deus. Por mais que a ciência nos dias em que nós vivamos esteja avançada, a ciência não pode dar a vida a ninguém. Nós, quando vamos aos médicos, nós sabemos que os médicos falam: bom, eu não sou Deus, eu tenho uma limitação, eu posso ir até aqui, daqui eu não posso seguir. Está nas mãos de Deus o direito da vida. Se é Deus o doador da vida, nós também não temos nas mãos o direito de tirar a vida de ninguém. Nós precisamos respeitar o nosso semelhante, nós precisamos contribuir para a vida do nosso semelhante. Se fizermos dessa forma, tenha certeza que as mãos do Eterno estará sobre a nossa vida e nessa terra, socialmente, nós teremos condições de viver uma vida mais feliz. Mas o sétimo mandamento, a Bíblia fala: não adulterarás. Aqui está um muro de proteção para quem quer viver uma vida feliz. Como o adultério abre as portas para que nós possamos nos indispor para com aqueles que estão dentro do lar e para com aqueles que estão fora da casa. E da mesma forma, nós também estamos desagradando a Deus. Quando nós olhamos para o cenário da nossa sociedade, nós vemos que viver uma vida fiel, e é o que Deus está pedindo aqui no seu sétimo mandamento, é a base da sociedade, é a base para se viver uma vida feliz. Mas quando nós quebramos essa base, nós estamos colocando por terra a família, nós estamos nos expondo aos ataques de Satanás, nós estamos destruindo o que o Senhor um dia separou como sendo santo e, consequentemente, as consequências do pecado, do erro, de não seguirmos essas orientações, nós iremos sentir na pele. O oitavo mandamento que está inserido na palavra de Deus é: não furtarás. Deus sempre esperou que o seu povo vivesse uma vida de fidelidade. Nós nunca deveríamos pegar o que pertence às outras pessoas. Mesmo que alguém de uma forma equivocada nos coloque nas mãos alguma coisa que não nos pertença, nós, diante de Deus, reconhecendo que a lei de Deus é um muro de proteção, nós precisamos devolver o que pertence às outras pessoas. Vivendo dessa forma, nós estamos construindo relacionamentos saudáveis. Nós estamos preparando a base da sociedade para que essa seja uma sociedade feliz. Aqueles que um dia irão assumir um posto de liderança sobre nós, no nosso governo, no nosso país, na nossa cidade, eles se atentassem para essa orientação que está na palavra de Deus, tenho certeza que teríamos uma sociedade muito mais próspera, nós teríamos um país muito mais desenvolvido e, consequentemente, um mundo muito mais harmonioso. O nono mandamento que está na palavra de Deus diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O Senhor sabia que alguém poderia abrir a sua boca para falar algo contra alguém que não fosse verdadeiro, simplesmente pelo fato de denegrir a imagem. Por mais que o nosso semelhante não soubesse, as testemunhas não soubessem que nós estivéssemos falando a verdade, Deus tem consciência de um ato, de um falso testemunho. E os céus iriam registrar. E os seres humanos, um dia, diante de Deus, teriam que pagar um alto preço. Nessa terra, alguém poderia sofrer algum dano pelo falso testemunho. E é por isso que ele coloca aqui na sua expressão do seu caráter, na sua lei, dizendo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Creio que nós, nos dias em que vivemos, da mesma forma, nós precisamos também seguir essas orientações. E o último mandamento, não sendo menor, mas sendo importante também, o Senhor diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Nada que pertença ao teu próximo nós não podemos cobiçar. Nós devemos, de fato, viver uma vida feliz com aquilo que nós temos. É claro, nós não podemos nos acomodar. Cada dia nós precisamos trabalhar, nos envolver nas nossas atividades,
mas nós não podemos viver em função do que as outras pessoas possuem, olhando para o terreno do lado e dizendo, bom, eu queria ter o que o meu vizinho tem, o que eu não tenho. Isso é cobiçar algo de alguém. Isso, de fato, é trazer um prejuízo para a sua vida. Em momento algum, esse ser humano vai conseguir viver uma vida feliz. Somente aqueles que vivem contente com o que recebe das mãos de Deus é que, de fato, vão conseguir viver uma vida verdadeiramente feliz. Por isso que o Senhor estava criando aqui esse muro de proteção para que o seu povo pudesse ter condições de viver uma vida sólida como sendo seus verdadeiros adoradores. Mas nós sabemos de uma coisa. Não apenas os israelitas imaginavam que as bênçãos de Deus iriam cair sobre as suas vidas se eles seguissem esses ensinamentos, como também a igreja do Novo Testamento e a igreja dos dias em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas acreditam que a salvação é resultado de viver uma vida em obediência à lei de Deus. E quero deixar bem claro nessa manhã que na verdade não é. Ninguém que vive uma vida moral correta irá receber a salvação. A salvação é exclusivamente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, nós, como resultado de viver uma vida de fidelidade a Deus, em amar ao Senhor, Ele verdadeiramente nos responde com a sua salvação. Mas é claro, aquelas pessoas que amam a Cristo de todo o coração irão buscar viver uma vida de fidelidade aos seus ensinamentos. Israel acreditou por muito tempo que se eles seguissem restritamente essas leis, eles não seriam invadidos por povos inimigos. As bênçãos de Deus estariam constantemente sobre as suas vidas. E o Senhor, naquele encontro ali, no Monte Sinai, estava dizendo para eles que não era dessa forma. Eles deveriam amar ao Senhor de todo o coração. A nossa primeira responsabilidade é deixar que a lei de Deus esteja escrita dentro do nosso coração. O Senhor mesmo falou no livro de Jeremias que Ele queria escrever as suas verdades dentro do nosso coração. Vivendo dessa forma, nós viveríamos e seríamos felizes e abençoados pelo nosso Deus. Nessa manhã quero pedir a Deus que Ele nos tome nas suas mãos, que Ele guie a nossa trajetória, que nos ajude a cada dia a vivermos o ideal de Deus, para que um dia, quando Ele voltar aqui, essa terra nos encontre preparado para viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, confessamos os nossos erros, pedimos que permaneça na nossa companhia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.